Bom dia, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais uma sexta-feira que Ele nos permite estar na sua presença. E nessa manhã eu quero compartilhar da palavra de Deus que se encontra no Salmos 68, verso 28, que diz: reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor. Esse salmo é um salmo de Davi, salmo que diante da sua composição, da sua alegria, ele recorda do retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. E isso se encontra lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, do verso 12 ao verso 15. Ora, o Senhor é quem nos transmite a energia de caráter que faz com que tudo em nossa vida se realize com propósito e firmeza. A gente não pode duvidar disso. Até porque nós somos fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E a força é contínua. Ele nos manda reservas de poder que nunca poderemos esgotar, irmãos. Davi, ele sabia dessa possibilidade. Haja vista que o próprio Davi experimentou isso de uma maneira maravilhosa. Deus livrou ele de várias batalhas. E ele estava se alegrando. Agora, enxergar a força de Deus, olhar a força de Deus, é algo maravilhoso para cada um de nós. E aqui o Davi, ele sabia disso. Ele diz: reúne, ó Deus, a tua força divina que usastes a nosso favor. Ele reconhece essa força. Que força é essa, irmão? Veja que eu quero dizer para você que a tua força será como os teus dias. Força de vontade, força de afeto, força de julgamento, força de ideais e realizações. Então, existem algumas forças, mas em que sentido? O Senhor é a minha força em que sentido? Ele é nossa força para prosseguir, Ele nos dá poder para enfrentarmos a rotina do dia a dia, para seguirmos pelo trilho longo que parece não oferecer mudança, para atravessar os longos períodos da vida que não oferece nenhuma surpresa agradável e que deprime o espírito pela enfadonha monotonia. É esse Senhor que nos dá força para a gente prosseguir. Ele é a nossa força, mas não somente para prosseguir, mas também para subir, irmãos. Ele é para mim o poder que me capacita a escalar sem temor o monte da dificuldade. Há muitas dificuldades que nós enfrentamos, mas o Senhor nos dá força para subirmos, para enfrentar, mas também Ele nos dá força para descer. É quando deixamos os lugares altos onde o vento e o sol nos circuncidavam e começamos então a descer no vale até as regiões mais abafadas, que o coração tende a desfalecer. Certa vez um homem que aos poucos estava perdendo a sua energia física, ele lamentou-se dizendo o seguinte: é esta descida que me consome. Muitas vezes você está degredindo em alguma área, em alguma situação, e você precisa entender que a força do Senhor está te capacitando para você descer também. Mas o Senhor é a minha força para estar quieto. E como é difícil estar quieto, inclusive quando nós enfrentamos situações em que somos obrigados a permanecer quietos, costumamos nos queixar dizendo: se ao menos eu pudesse fazer alguma coisa, né? Então a gente acaba aqui pensando dessa maneira: se eu pudesse fazer alguma coisa. E é fato que uma dura prova para a mãe que vê um filho doente é ficar ao seu lado sem poder fazer absolutamente nada. Como é difícil. Mas eu quero dizer que mais não fazer simplesmente nada, ficar quieto e esperar, requer muitíssima energia. Então, não fazer absolutamente nada requer da gente muita energia. E eu quero te dizer para você essa manhã: o Senhor é a minha força, como diz aqui o salmista. A nossa capacidade vem dele, não vem de vós mesmos. Então, que nesta manhã nós possamos
encarar dificuldades da vida, entendendo que a nossa força ela vem do Senhor, que faz as coisas acontecer. A nossa capacidade vem dele. Deus te abençoe. Ótimo dia, fica na paz.